Então nós poderíamos chamar essa ministração de deuses duvidosos, poderíamos chamar de deuses em dúvida, poderíamos chamar de deuses com conflitos internos, nós poderíamos chamar de uma porção de nomes. O título que Deus nos colocou com mais convicção para que nós chamássemos a mensagem de hoje foi esse, né? Deuses inseguros. Porém, a verdade seja dita, abençoado, se você é um Deus, haja como tal. Essa é a frase que eu já entro aqui pisando fundo no acelerador, já entro aqui com uma velocidade grande, porque eu sei que o teu entendimento está louco por escutar essas verdades que nós vamos compartilhar hoje. Então, o que deixa, já que nós somos deuses, né? Se somos deuses, não era para reagirmos como reagimos diante das situações, das várias situações que acontecem por aí na nossa vida. Então, o que deixa uma pessoa insegura? O que deixa um Deus inseguro, por exemplo? O que deixa a pessoa sem saber como reagir, como tratar um determinado assunto? Primeiro ponto é quando a pessoa passa por alguma situação, uma porção de dificuldades, como a gente sabe que na nossa vida existem uma porção de dificuldades, e não se sabe o que fazer para resolvê-las. Isso deixa qualquer um inseguro, certo? Você tem que concordar comigo, há de convir comigo, que quando você se encontra diante de uma situação difícil, uma situação de difícil solução, uma situação em que você não sabe bem como que você vai resolver e aonde você vai encontrar ajuda para resolver essa situação, isso faz com que a pessoa manifeste algum tipo de insegurança. Outra coisa, não saber com quem falar para pedir uma ajuda efetiva durante esse momento em que a pessoa está vivendo uma situação difícil. Você não sabe bem com quem falar, você não sabe bem a quem comentar, com quem comentar, a quem se dirigir, aonde você vai procurar um apoio, seja ele de que tipo for, tá bom? Você não sabe, isso deixa você inseguro, isso deixa você insegura. Ou, por exemplo, você não ter respostas para algumas coisas que acontecem no dia a dia. Durante essa pandemia aí do vírus, esse que aí está, todavia, terminando, mas ainda está aí, a gente encontrou muita gente com uma porção de dificuldades em saber, em realidade, como lidar com tudo isso, né? Então, nós vimos pessoas inseguras e por isso resolvi chamar de deuses inseguros, porque somos deuses. Mas por que a insegurança? Também a insegurança pode vir, sabe de quê? De uma coisa, não ter as tuas orações respondidas. Você já passou por isso? Que de repente você está numa situação delicada pra caramba e você está confessando, você está declarando, você está orando, você está ligado ali com as coisas de Deus e não vem nenhuma resposta de lugar nenhum. O tempo passa, a situação parece que se agrava, as coisas parecem piorar e você não tem resposta para as tuas orações. Quer saber o motivo pelo qual as tuas orações ficam aí sem resposta? Vou te dizer o motivo. Primeiro, preste atenção no que eu vou te falar. Todo mundo, todos nós, todas as pessoas, somos contaminados por tudo aquilo que nos rodeia, certo? Nós temos situações que nos rodeiam na nossa família, com nossos familiares. Nós temos as notícias das coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Essas coisas, essas notícias, essas coisas todas que ouvimos e que vemos na televisão, na internet, elas têm o poder de nos contaminar, certo? Qualquer que seja essa situação. Também somos contaminados por aquilo que nós mesmos passamos, não somente por aquilo que nós vemos
na televisão, ou no parente, ou no amigo, ou no familiar, ou no trabalho, ou na escola. Nós somos contaminados por tudo isso. Somos contaminados por uma enfermidade que de repente a gente contrai, né? Somos contaminados por um divórcio, uma situação delicada no matrimônio, no casamento, que de repente tem que chegar a um divórcio, e isso marca, isso contamina. Somos contaminados pela falência de um negócio, de repente um negócio que a pessoa sonha em fazer durante muito tempo, trabalha para aquilo, dedica seus esforços físicos, suas finanças, suas emoções naquele tipo de negócio, e de repente aquilo não frutifica, aquilo não avança, aquilo não caminha e chega à falência. E o que fica? Ficam as dívidas, fica o descrédito, fica o desânimo, fica tudo isso aí. O desamor, seja de um filho ou um cônjuge também, isso te marca e te contamina pra caramba. A traição de uma amizade, por exemplo, também te contamina negativamente. Um crime te contamina. São coisas que os humanos, todos nós, estamos supostos a viver e também a estar expostos durante o nosso viver diário aqui. Então, você notou que tudo isso que eu falei são coisas que contaminam, mas que estão no exterior das pessoas, são coisas que estão fora, que estão do lado de fora, que são visíveis, né? São coisas que vêm aí contaminando por aquilo que é exterior, é de fora para dentro, vem alterando aí, para dentro, vem alterando aí a vida de todo mundo. Então, outra coisa, quando a pessoa precisa de ajuda, veja se não é assim, ela costuma acudir, né, ou pedir socorro a quem a está rodeando também. Por quê? Porque se aquelas coisas que atrapalharam a vida daquela pessoa, elas nasceram no exterior e ela viu, foram coisas de fora, esses acontecimentos todos, que eu não vou repetir, que eu já falei aqui, né? Então a tendência pessoal qual é? É procurar ajuda de alguém que está fora, um colega, um vizinho, uns pais, ou um religioso também, né? Então procuram ajuda em alguém ou em algo que está no seu exterior, que está fora daquela pessoa, né? E eu sinto dizer, lamento dizer que isso não funciona. Não funciona? Não funciona. Porque há situações em que a gente se mete, há situações em que você entra, há situações que são tão delicadas que se manifestam na tua vida, que somente Deus pode resolver. Não é assim? Tenho certeza que vocês estão me ouvindo, já passaram muitas vezes por isso. E Deus não está no teu exterior. Deus não está à tua volta. Deus, que é o único que pode resolver tais situações, não está ali ou acolá, ou naquela construção, naquela catedral, naquela congregação, ou nas nuvens, ou naquela religião A, ou na religião B. Deus não está nada nesse lugar. Eu queria dizer para você que Deus se fundiu com o teu espírito, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, 17, está escrito assim: aquele que se une ao Senhor é um mesmo, um só espírito com Ele. E aquele que se une ao Senhor, não é que você tenha resolvido se unir a Ele, como dizem os religiosos, isso é um engano. Note que quem deu esse passo de se unir ao nosso espírito foi o próprio Jesus Cristo. Então, quando Ele se uniu ao teu espírito, Ele tornou esse espírito um mesmo espírito com Ele. Se você quiser conferir isso, 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, penso que está aí, né? Salvo engano, como dizem os nossos advogados. Então, você já chegou à conclusão que as pessoas oram errado. Por que oram errado?
e por isso não tem resposta, porque oram procurando Deus lá longe, procurando Deus, aleluia, procurando Deus naquela religião, naquela congregação, naquele lugar, naquela pessoa, naquele pastor, naquele apóstolo, naquele evangelista, naquele não sei o que, naquele bispo, e Deus está em você. E você não está comunicando com Ele. Aí está o motivo pelo qual a maioria das orações que as pessoas fazem não são respondidas. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.